pode piorar antes de melhorar. Foi isso que disse hoje um importante banco americano quando recomendou que seus clientes retirassem o seu dinheiro do Brasil, considerando que muito em breve a situação do Brasil vai ficar bem grave, tá, galera? Isso tá na capa do Brasil Journal, que é um jornal muito importante aqui no Brasil. E o que eu fiz? Peguei 3 pedaços da notícia, vou colocar aqui na tela e explicar, porque está numa linguagem muito economês e a minha forma de explicar é muito mais simples para você poder entender, beleza? Então vamos lá, o primeiro pedaço ele fala aqui que basicamente eles estão recomendando a venda de Brasil porque o mercado aqui está muito bearish. Bearish é uma expressão inglesa para dizer que possivelmente as ações, os ativos no Brasil vão para baixo. E ele alerta aí no segundo parágrafo sobre a tal da dominância fiscal, o risco da dominância fiscal. Mas o que é isso, galera? Eu vou explicar para vocês aqui, rapidamente. Imagina que o Brasil seja um carro, tá? Então o governo está no controle e o que ele está fazendo? Ele está metendo o pé no acelerador para esse carro andar, para o PIB crescer. E vocês estão vendo que isso está funcionando, correto? Só que isso está funcionando graças a um excesso de gastos do governo. O governo está gastando muito dinheiro e isso está gerando muito déficit, está gerando muita dívida, né? Aí o que acontece? O país está superaquecendo o seu motor. Acaba gerando inflação, porque esse crescimento ele é induzido pelo governo. Tá? Ele não é um crescimento orgânico. O governo está torrando dinheiro pra cacete. Eu falo essa porra há 2 anos aqui, quem segue o meu canal, né? Inclusive quem segue pode colocar o comentário aqui que já sabia disso há muito tempo, né? E o que acontece nesse cenário? Quando a inflação começa a aparecer porque está aparecendo, vem o Banco Central e faz o quê? Aumenta a taxa de juros. É como se ele metesse o pé no freio, falando, pô, esse carro está indo rápido demais. Vamos frear esse carro para controlar a inflação. Né? Qualquer país que você conheça no mundo, geralmente quando ele vai entrar com uma política de aumento de taxa de juros, ele aumenta a taxa de juros, mas ele segura o gasto do governo. É como se ele tirasse o pé do acelerador e pisasse no freio. Só que aqui no Brasil a gente não está fazendo isso. Aqui no Brasil, o Banco Central está tentando controlar a inflação pisando no freio e o governo do Lula, do PT, está metendo o pé no fundo do acelerador. Então o carro está freando e acelerando ao mesmo tempo. Qual é o risco aqui? O risco aqui da tal da dominância fiscal é quando basicamente o freio arrebenta, suas pastilhas de freio vão embora. E aí, babau, não tem o que fazer. Você não tem mais como segurar a inflação. O que a gente fala é que o Banco Central perde o controle, né? As políticas monetárias perdem a sua eficiência. E aí, meu irmão, a inflação vai embora. E aí é o que a gente viu na Venezuela, na Turquia, em diversos países, na própria Argentina. Vale lembrar que quando o Milei assumiu a Argentina, a taxa de juros lá era 80%, só que a inflação era 200%. Então, mesmo com a taxa de juros de 80%, você não via ninguém investindo na Argentina. Você via a Argentina ter um descontrole econômico absurdo. E aí, o que o Milei está fazendo? Está tirando o pé do acelerador, está cortando gastos, né? Está tirando o pé do acelerador e está ajustando a taxa de juros, o câmbio e tudo mais para tentar controlar esse carro que é a Argentina. Aqui no Brasil, a gente está no limiar. Se a gente perder o controle fiscal e basicamente as políticas do Banco Central não servirem mais para nada, a gente entra num cenário de hiperinflação. É muito arriscado, tá? O outro pedaço que ele fala aqui é o seguinte: o risco do cenário ocorrer é grande. Então ele está falando o que para os clientes dele? Galera, pula fora do Brasil, vende bolsa brasileira, sai daí que esse negócio vai dar ruim, tá? E ele diz o seguinte: pode melhorar? Pode. Né? O Brasil pode ter um pouso suave, o Brasil pode sim atingir uma recuperação, mas ainda piora antes de melhorar. É exatamente o cenário argentino hoje. Quando o pessoal olha para a Argentina e não entende por que muita gente está dizendo que o Milei está indo bem, apesar de estar em recessão o país, é porque eles sabem que ainda vai piorar, mas vai melhorar depois. A grande incógnita aqui no Brasil é essa aqui, que está nesse último trecho aqui, que é o seguinte: é muito cedo para dizer que o Brasil vai melhorar, porque ele ainda não parou de piorar. Ou seja, a gente está com um governo que ainda não tomou medidas para controlar esse carro de governado. Né? Se a gente já tivesse um governo controlando esse negócio, basicamente você poderia sim falar, pô, vai passar por esse momento, mas lá na frente vai ajustar. E a gente não tem isso. Ele inclusive coloca entre aspas aí, as coisas ainda devem piorar antes de melhorar. Ou seja, galera, o que basicamente o Morgan Stanley, que é esse banco, anunciou hoje, dando esse call, como fala no mercado, de venda de Brasil, é o que eu falo aqui há 2 anos.
Eu falo essa parada aqui há 2 anos. Eu falo, esse modelo desenvolvimentista de acelerar gasto público, ele tem um efeito que é voo de galinha. Você melhora muito no curto prazo, depois a conta chega. E a conta está chegando no Brasil. Está todo mundo percebendo esse negócio, né? O governo disse essa semana que anunciaria corte de gastos. Aliás, já fala isso há 3 semanas e a gente não vê nada. Então, é muito triste você, né, eu no caso, como economista, saber que a gente está indo para o lugar errado, né? O mundo inteiro já está percebendo isso e a gente não tem a humildade, né, como governante, como um cara que ganhou a presidência aí, de basicamente sentar e falar, tudo bem, vamos mudar de rota, porque a gente está indo para uma rota errada. Infelizmente é isso. A explicação espero que seja fácil de compreender. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aqui embaixo. Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.